Aí, na sequência, eu falei, nesse sentido, ou seja, dos maiores problemas que nós temos na atualidade é eu dar sequência parágrafo a parágrafo, tá? Esse aí tá em vermelho e eu vou mostrar por quê. Ele foi exagerado, mas eu não consegui reduzir. A ideia é que você reduza. Uma dica para vocês que vão escrever. Existe, sim, uma normativa, que é a normativa da linguagem materna, mas existe um modelo que a neurolinguística, a partir de Bovenicht, a partir do próprio Bakhtin, que fala na relação de comunicação e comunicador e aquele que é decodificador, dentro dessa neurolinguística, lá na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, eles têm um programa maravilhoso que eu aprendi lá com eles, que existe um limite de linhas para que o texto não fique cansativo e ele fique gostoso para ler. Ou seja, eu estou usando uma técnica linguística além de todos os verbetes necessários. Ou seja, nesse sentido, eu estou fazendo uma relação do primeiro parágrafo com o segundo, fazendo um alinhamento. Então, eu uso os verbetes, sim, que são mais comuns, contudo, todavia, nesse sentido, dessa forma, tá? Em função de... Então, você tem que ter essa normativa muito bem amarrada para que você faça um link entre o primeiro parágrafo e o segundo e não haja quebra. Segundo, ok? Até aí, tudo bem? Nesse sentido, será necessário utilizar-se de argumentos válidos. Olha a justificativa em negrito. O meu leitor não vai poder dizer, em hipótese alguma, que eu não coloquei a justificativa logo na introdução. Não tem como. No segundo parágrafo eu já coloco. Por que eu não botei no primeiro? Porque o primeiro é o objeto de pesquisa, a legislação que ampara esse objeto de pesquisa e o meu tema. Tá claro lá. Tá? E eu tenho um limite de linhas. Quais são os limites de linha para escrever o texto? É o máximo de 7 linhas. Você passar de 7 linhas, o teu texto vai ficar cansativo. Então, a dica da neurolinguística, por isso que tem esse material, essa aspa vermelha aqui, tá? Esse pedacinho vermelho para dizer, eu passei. Mas por que eu passei? Porque eu não tive como. Para mim ficou assim, eu poderia dar um ponto aqui nessa palavra, isso ocorre pela, mas aí quebraria o sentido do texto. Então, eu preferi ferir a neurolinguística, aumentar o número de linhas, tá? Me arrisquei aqui a quase 9 linhas, mas deixar mais óbvio e claro possível. Então, o limite para que você esclareça o que você quer é esse, tá? 7 linhas. Ah, mas aí eu não vou conseguir, encaixa. Lembra, essa fonte está aí em Arial. Se eu botar ela em Times, se eu colocar ela em Times, ela vai para 8 linhas. Ok? Eu botei em Arial para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Mas se eu botar ela em Times, ela vai para 8 linhas. E aí fica muito melhor de ler, tá bom? Alguém chegou, printou, perguntou alguma coisa? Deixa eu abrir aqui, tá? Péssima hora para o cara se mudar, mas tudo bem. Vocês estão conseguindo visualizar? Tá aí? Dá para visualizar? Sim. Então, ó, tá aqui, ó, introdução, ok? Aqui tá 1.1, professor, mas a norma diz que não é. Bom, o edital dizia que tinha que ter introdução 1.1, tá? Então tá aqui, ó, copiado e colado, perceberam? E aqui está totalmente diferente daquele que eu estou apresentando para vocês, que é isso aqui. Então, eu reduzi para 8 linhas no Word, transformei em PDF e mandei, tá bom? Então, dando continuidade, tá lá. Argumentos válidos, justificativa, para a comprovação dos fatos, bem como sua importância em uma pesquisa de nível de doutorado. Por isso, apresentaremos inicialmente 2 motivos, olha. Dentro da justificativa, vou estar subdividindo minha justificativa em 2 motivos. O primeiro, porque o Brasil se destaca em 2 aspectos negativos, tá? Do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Já liguei aí um fator social importante, porque a pesquisa da universidade, em qualquer universidade pública, ela tem como colaboração
O aspecto evolutivo social, então já coloquei como desenvolvimento econômico obrigatório. Então, convenço o meu avaliador de que esse projeto vai ter um resultado social satisfatório. Tá? Pelo menos até o momento onde ele aprovou. É o país que pratica as mais altas taxas de juros no mundo e o próprio a própria OCDE, que eu vou falar para vocês um pouquinho, ela fala sobre isso, tá bom? Então tá aí. E é também um dos maiores com a maior inadimplência. E dentro dessa inadimplência, aí eu precisava dar referência, isso ocorre justamente pela carência do ensino de educação financeira nas escolas. Veja que não fica repetido educação financeira, eu botei já direto educação financeira nas escolas, principalmente o esclarecimento de seu conceito no ensino fundamental. E aí, no caso dos jovens, essa relação tem um grande responsável, que é o mau uso do cartão de crédito, por exemplo. Ok? Então, os bancos têm dito que 54% da população brasileira tem dívidas que jamais serão sanadas. Jamais. Esse é um relatório que saiu agora em 2020 da OCDE, colocando o Brasil como um dos países em crise. Nós temos a maior população analfabeta financeira do mundo. E eu não coloquei aí, claro, mas os dados que eu coloquei foram suficientes para ter o meu projeto aprovado, tá? Bom, texto com no máximo 7 linhas, não esquece, ok? Não esquece, por favor. E aí, em segundo lugar, que é dando sequência lá, tá? Porque não se investe em informações e formação técnico-profissional na área da educação financeira, tá? Eu poderia colocar o EF aí, tranquilo, tá bom? Eu poderia colocar para não ficar repetindo educação financeira. Mas eu não quis, deixei. Foi uma escolha minha, mas poderia colocar na área de EF. Ficaria mais suave? Sim, tá? O que gera sérios problemas de ordem social. A exemplo, né? A gente vai ter. As pesquisas realizadas por Data Popular. Aí eu peguei uma pesquisa bem antiga. Qual era o correto? Os últimos 5 anos, tá? Mas nada disso tem. A trajetória da educação financeira é de 2010. E a trajetória só surgiu em 2010 por outro fator, um fator muito político, tá? Que eu não vou adentrar aqui. Mas a Data Popular 2008, ela já trabalhava os números relacionados à organização financeira das famílias, tá? Dizendo que esses dados são preocupantes. Os dados indicavam isso que eu falei para vocês. 54% da população brasileira em 2008 não conseguem honrar suas dívidas pelo menos uma vez na vida, enquanto estiverem vivas. Tá? E pouquíssimas pessoas economizam e normalmente quando guardam dinheiro, guardam na poupança. Eles não sabem nada sobre CDB, RDB, aplicação em investimentos em papéis de governo, que a gente tem bolsas de valores, nada disso. Todo mundo tem medo, acha que perde dinheiro. Então, bolsa de valores em relação a dólar, não transforma o seu dinheiro em dólares, por exemplo. Tem um colega meu que ele tem 70 anos e desde os 50 ele começou a guardar dólares em casa. Então ele pega o dinheirinho dele que sobra, vai numa casa de câmbio, que o dólar é original ali, não tem um risco de você comprar uma moeda falsa, e aí ele guarda em casa no cofre. Então toda vez que ele vai viajar, ele pega os dólares que estão guardados lá, aí compra a passagem e parcela, né, a passagem e vai com os dólares no bolso, porque onde ele chegar, o peso da moeda é muito grande. Você imagina, o cara guardou 5 mil dólares há 5 anos atrás, era R$1,01. Hoje o dólar quase R$6. Imagina, ele só foi guardando lá. Claro, nenhuma poupança vai chegar a esse nível. Então, por que a gente não ensina isso na escola? Né? Por que a gente não fala que os Estados Unidos é a potência mundial, mas não traz sua moeda para que o aluno faça a troca da moeda e guarde, já que ele não vai ter condição de investir numa caderneta de poupança, investir na Bolsa de Valores. Ouro é um dos maiores investimentos. Há mais de 60 anos só tem lucro. Tá?
Agora, na pandemia, investimentos em medicação, enfim, um monte de coisas aí que o povo, 85% da população brasileira só investe em poupança, tá? E aí a correção financeira é muito pequena, ok? Isso é uma dificuldade que os bancos têm na atualidade, porque ele trabalha com o teu dinheiro e te devolve menos do que, às vezes, só a inflação. Então, teu dinheiro nem houve crescimento, nem decrescimento, ficou estagnado ali, parado, ok? E a gente não leva isso para a escola. Agora, a BNCC pede para que no 8º ano tenha uma habilidade do campo de números que pede para que o professor do 8º ano use a educação financeira com tecnologias digitais. Então, tem uma aula minha lá no EducaPE em que eu apresento essa habilidade com um aplicativo da ENEF, que é o Ensino da Educação Financeira nas Escolas, que é aquela lei 7.397 de 2010. Aí lá tem um game que a criançada joga para aprender educação financeira. Vê que legal. É tudo gratuito, mas isso não é posto no livro didático, isso não é divulgado nas redes sociais. Então, o professor não tem formação continuada e lá tem pós-graduação gratuita. A OCDE banca isso junto com o MEC, tá? Bancam isso para o professor, principalmente de matemática, porque a responsabilidade é dele. É crucial, a habilidade está no campo dele. Ah, mas os outros professores podem contribuir? Claro. E pode contribuir o professor de ciências, viver de modo sustentável. Quando eu falo que trabalhar com coleta seletiva de lixo, eu estou trabalhando com educação financeira, porque eu dou menos trabalho para os catadores de lixo. Eu ajudo a reciclagem, eu ajudo aquelas pessoas que mais precisam, estão lá trabalhando na reciclagem do lixo. Eu aprendo a não misturar as coisas e a separar por cores. Então, eu estou classificando. De qualquer forma, eu estou fazendo o que é correto. Não jogo o óleo restante da frigideira diretamente no ralo da pia. Não faz sentido. Eu colho esse óleo e entrego nos locais que trabalham com esse óleo para fazer sabão, por exemplo. Tá? E, ao mesmo tempo, eu evito de entupir o próprio sistema da minha casa. Então, isso é educação financeira também, ok? Então tá aí, ó, máximo 5 anos, só para lembrar, tá? Mas 2008 foi porque é um tema muito novo e agora está sendo abordado. Aí eu fiz um mapa mental para vocês entenderem mais ou menos o resto, para que vocês tenham uma ideia, tá? Então, meu projeto, ele teve